Muito obrigada, senhora presidente. Quero parabenizar o governo federal, que entregou essa semana ao presidente do Congresso Nacional um pacote de medidas elaborado pela equipe econômica para ajustar as contas públicas com um mecanismo permanente de controle dos benefícios fiscais concedidos pela União. As mudanças previstas nas medidas alteram o Pacto Federativo em fundos públicos e nas regras das contas públicas, algumas delas emergenciais. O pacote econômico vai prever ações com o objetivo de melhorar as contas do governo, dos estados e municípios, simplificar procedimentos e estimular o crescimento da economia, visando a geração de empregos. Para abrir espaço no teto de gastos públicos nos próximos anos, o governo também deve propor o reforço fiscal. Parabenizo o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes e toda a sua equipe econômica que está cuidando do dinheiro público para reerguer a economia do nosso país. Em segundo lugar, senhora presidente, eu quero chamar a atenção a todos os médicos do nosso país para ficarem atentos, porque na terça-feira vai ser pautada a medida provisória 890. E nós, da Frente Parlamentar da Medicina, nós, médicos parlamentares, estamos atentos a essa medida provisória que pode trazer muitos prejuízos, tanto para a população brasileira como para a carreira médica aqui no Brasil. Então, um ponto importante foi uma emenda que dá liberdade aos estados e municípios de contratarem médicos formados por instituições internacionais. Então, esses médicos virão para o Brasil trabalharem sem CRM e fazendo com que nós, médicos brasileiros, que nos sacrificamos tanto para formar, estudamos 6 anos de faculdade, mais 5 a 6 anos de residência médica, vamos ser colocados em segundo plano, entendeu? Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos trabalhar incessantemente para que essa medida, essa emenda, não seja aprovada aqui nesse plenário. E quero também fazer com que vocês fiquem atentos e quem puder vir para Brasília para nos ajudar a defendê-los, a defender a nossa classe médica, será muito importante. Então, eu agradeço, peço a colaboração de todos e nós não estamos parados, estamos trabalhando muito. Somos poucos aqui nesse Congresso em relação à quantidade de médicos do Brasil que nós representamos, mas nós estamos atentos a todas as articulações que aqui acontecem. O nosso ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro está conosco nessa luta, eles estão nos apoiando e estão dando todas as prerrogativas que nós precisamos para nos defender e defender a classe médica. Então, eu agradeço e peço que vocês fiquem atentos e nos mantenham também informados de todas as articulações que estão acontecendo nos estados, principalmente nos estados fronteiras do Brasil com esses países em que as faculdades de medicina proliferam de uma maneira estupidamente muito grande, de forma irresponsável, formando médicos sem qualquer qualificação. Então, nós não podemos desejar que a população brasileira seja cuidada por pessoas sem qualificação. Eu deixo aqui um desafio para esses deputados que defendem esse tipo de médico sem qualificação no Brasil, que eles deixem que o filho, um neto, a esposa, um pai ou a mãe seja cuidado por médicos sem qualificação. Médicos podem vir para o Brasil, mas tem que fazer prova, tem que ter um Conselho Regional de Medicina
tem que estar inscrito no Conselho Regional de Medicina e tem que fazer a prova do Revalida. Nós apoiamos o Revalida, mas nós não vamos admitir médicos sem CRM no país. Muito obrigada. E peço que meu discurso seja incluído na Voz do Brasil, senhora presidente.